Olá, aqui professor Márcio com a correção da prova P2 da parte especial do Código Penal, parte especial 1 e não parte especial 2, como está constando aqui. É a disciplina que o pessoal do terceiro período está fazendo. Pois bem, vamos lá. Primeira questão. Abraão, eu queria falar Abraão, mas disse Abraão, tá bom. Com a intenção de ofender Celso, aí você imagina o sobrenome dele, e os demais membros do conselho do clube, você já imaginou a situação. O chamou de vagabundo, afirmando que ele e seus colegas deveriam estar presos. Parece uma reunião que a gente viu na televisão outro dia aí, né? Tinha um sujeito que era Abra, né? E falou com o outro que era Celso, que era presidente, né, de um conselho, não sei, ou membro de um conselho, mas tudo bem, deixa para lá. Vamos lá. O fato é que o Abraão aqui, no nosso exemplo, xingou o Celso de vagabundo. Neste caso, olha, ele responderá por qual crime? Tem as opções aqui. Difamação, por ferir a honra objetiva da vítima. Tá certo, a honra objetiva é tutelada pela difamação. Mas, neste caso aqui, será que o agente fere a honra objetiva ou a honra subjetiva? Quando xinga alguém de vagabundo? Estamos diante do crime de injúria. A alternativa certa é a D, porque fere a honra subjetiva do agente. Então não pode ser a alternativa A, porque não se trata de difamação, assim como a alternativa C, que inclusive está muito errada, porque informa na segunda parte aqui que tutela que por ferir a honra subjetiva da vítima. Nós sabemos que a difamação fere a honra objetiva, que inclusive está inverso aqui na alternativa B, dizendo que a injúria, o crime seria de injúria por ferir a honra objetiva da vítima. Não, a injúria fere a honra subjetiva, a honra interna, a honra própria do agente. Bom, fácil, né? Vamos para a segunda questão. Ex-marido que há 6 anos não convive mais com sua ex-esposa agride-a em sua residência quando vai visitar seus filhos. Olha só, causando grande hematoma no olho esquerdo. Pratica, neste caso, o crime de lesão corporal. Um grande hematoma no olho esquerdo. Um grande hematoma no olho esquerdo, não muito, seria como resultado considerado leve. No entanto, qual é o efeito da lesão corporal com relação. Qual é o efeito da violência doméstica, dos crimes de lesão corporal praticados por meio de violência doméstica? Se a lesão corporal é leve, conforme a alternativa B, que está aqui marcado, fica qualificada essa lesão corporal, deixa de ser leve, ela passa a ser qualificada pela violência doméstica, conforme está previsto lá no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Essa, então, é a alternativa correta. Olha, as outras alternativas leve, com as penas no caput do 129, aí essa alternativa não levou em consideração o meio que foi praticado, ou seja, o meio pelo qual a gente emprega violência doméstica. Leve, majorada pela violência doméstica. Não, a violência doméstica pode majorar o crime de lesão corporal? Pode, mas em qual situação? Quando ela já tem um resultado que é considerado grave. Aí, então, incide a violência doméstica, torna-se uma majorante, ok? E simplesmente grave não é o caso. Fechamos aí na alternativa B. Questão número 3. Todo mundo já conhece, é um caso clássico, né? Dona Zica, conhecida pelos abortos que praticam em uma enfermaria improvisada nos fundos de sua casa, ao efetuar manobras abortivas em sua filha Ziquinha, acabou por descuido por perfurar a bexiga da mesma, causando lesões corporais. Tá claro que é uma lesão corporal grave, né? Perfurar a bexiga. Assim, a conduta de Dona Zica deve ser tipificada como: mas o que houve aí? Um concurso de crimes? Aborto com lesão corporal? Lembre-se daquilo que vocês aprenderam no primeiro período. Estamos aqui diante de um crime pré-doloso. O agente tem dolo na conduta antecedente, que é praticar o aborto, e culpa na conduta consequente. Ela não quer ferir a menina, né? Tudo aponta aqui que não, mas acaba ferindo, né? Então, nesse caso, a tipicidade prevista ali no artigo 127 do Código Penal como uma majorante. Nós vamos ter a pena majorada, então. Aí, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Exemplo de crime pré-doloso. Fácil demais, né? Se errou, tem que ficar com raiva. 4. O filho que, sensibilizado pelo sofrimento de sua mãe, que padece de uma doença grave, embora tratável, atende ao seu pedido plenamente consciente de levar ao hospital uma caixa. Olha só, ela consciente pediu para levar uma caixa e ele leva, cujo conteúdo trata-se de uma arma de fogo carregada.
Olha, o sujeito sabe que lá tem uma arma de fogo carregada. Então ele, de maneira consciente, leva a caixa para a mãe, está no hospital. Sendo essa circunstância conhecida pelo jovem. Está claro aí, ó, na sequência. Olha, ele sabe que tem uma caixa, né? Ela, de maneira consciente, pede a caixa. Ele sabe o conteúdo da caixa, sendo consciente dessa circunstância, leva até a mãe, né? E essa senhora põe fim à própria vida. Nesse caso, nós estaríamos diante de qual hipótese, já que ela usa a arma que foi levada pelo agente? Na minha opinião, né, de maneira clara, crime de auxílio ao suicídio, porque ele sabe de todas as circunstâncias e dá a ela a possibilidade dela se suicidar. Por que não é um crime de homicídio privilegiado? Porque não é o agente, não foi ele, o filho, né, que pratica a conduta típica. Não é. Quem praticou a conduta típica foi a própria mãe. Por que não é um homicídio qualificado? Porque aqui, né, da mesma forma, não há incidência de nenhuma qualificadora. Então, não há o privilégio, que implica, como já estudamos, né, vai ser uma causa de redução de pena, quando a gente age movido por violenta emoção logo após justa provocação da vítima, ou movido por relevante valor social ou moral. Não é o caso. Né? Até poderia dizer aqui que ele teria um relevante valor moral. No entanto, as circunstâncias do problema afastam essa hipótese, né? Quando ele cede a arma. Conduta atípica, não, jamais. Não houve nexo causal. Ah, sim, a ligação entre a conduta e o resultado. Então, ao menos, né, ele poderia supor. E o que a pessoa vai fazer com uma caixa, com uma arma carregada no hospital? Né? Alguém que está internado. Então, o exemplo aqui, a resposta correta é a alternativa B, sem sombra de dúvida. Né? E o interessante aqui dessa conduta, né, é que o crime de auxílio ao suicídio ele constitui uma exceção à teoria unitária. Se lembra da teoria unitária? Se você levar aqui em consideração a regra da teoria unitária, ele deveria responder talvez por um homicídio, né? Perdão, nem poderia ser por homicídio, porque o suicídio aqui não é crime. Suicídio nós sabemos que no Brasil não é crime. E a participação, auxílio, induzimento do suicídio, instigação, é crime? Por exceção, a teoria unitária há uma previsão legal ali no Código Penal. Então, quando há previsão, estamos diante de uma exceção, ok? Última questão, para concluir. Vamos lá. Olha, os nomes aqui não tem nada a ver com personagens da vida real, hein? Eu chutei 2 nomes aqui. Não quero aí ser responsabilizado por nada. Vocês sabem que eu gosto muito das pessoas, né? Vamos lá. Consta dos autos que Jair, em companhia do indivíduo que atende pela alcunha de Moeirão, eu não disse Mourão, hein? É Moeirão, pediram ao atendente do açougue 5 quilos de carne variadas, todas cortadas para a realização de um churrasco. Contudo, ao receberem a mercadoria, ao invés de se dirigirem ao caixa, deixaram o estabelecimento sem pagar a compra. No entanto, foram perseguidos por Sérgio, funcionário do estabelecimento, que deteve Jair, enquanto Moeirão empreendeu fuga. Tá claro, de cara, os dois foram lá para praticar furto, né? Estavam lá praticando furto. Então, olha que interessante, mas só o Jair que foi pego pelo funcionário. Então, para tentar se livrar de Sérgio, funcionário do mercado, Jair lhe desferiu um soco no rosto. Olha que coisa, causando-lhe um corte que precisou ser suturado com 4 pontos. Olha, tem um corte significativo, hein? Segundo testemunhas, após praticar o ato, Jair evadiu-se do local carregando consigo a mercadoria. Nesse caso, é correto afirmar que é lógico, alternativa A, estamos diante do chamado roubo impróprio. Jair deve responder pelo crime de roubo impróprio, tipificação prevista lá no parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal. Por que o Jair tem que responder por isso? Porque conforme a previsão lá no Código, né, nós temos que o agente que usa da violência ou grave ameaça para se manter na posse da res furtiva, né, se ele já usa para se manter na posse da coisa subtraída, ele pratica roubo da mesma forma que aquele que emprega violência ou grave ameaça para ter acesso ao bem, ter acesso à coisa. Então, se ele usa da violência ou grave ameaça para se manter na posse, depois de já haver subtraído, responde pelas penas previstas no caput do 157, pelo crime de roubo. Vamos ver as demais alternativas? Apenas Jair deverá responder por furto qualificado pelo emprego de violência. Furto qualificado pelo emprego de violência? Emprego de violência no furto, meu amigo, é roubo. Jair deverá responder pelo crime de apropriação indébita. Ih, se marcou essa daqui, errou longe. Não tem apropriação indébita aqui, não. Na apropriação indébita, a situação é outra. O sujeito recebe a coisa a título de empréstimo ou um comodado, seja que empréstimo for, e ele não devolve. Não é o caso aqui.
né? Ou ele encontra alguma coisa na rua, né? Aquela apropriação de coisa achada, e aí vai. Não é o caso aqui. Aqui é a subtração do agente, né? Jair e Moeirão deverão responder pelo furto qualificado pelo concurso de agentes. Não é o caso. Não é o caso, porque não se trata de furto. Aqui também, se vocês se lembrarem, uma coisa interessante, nós já estudamos na teoria geral do crime, estamos diante de um exemplo, né, do sujeito que quis praticar um crime menos grave, que é o caso do Moeirão, né, que foi para furtar, assim como o Jair também foi para furtar. Então, o Moeirão, se a pergunta pensasse sobre ele, ele responderia por furto, que ele foi para praticar um crime menos grave, então deve responder pelas penas a este cominadas, como está previsto no parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal. No entanto, o Jair não. O Jair, ele pratica aquilo que a gente tem no direito penal, definido como progressão criminosa. Ele partiu, né, seu primeiro intuito era de furtar, e depois ele progrediu na prática do crime e chegou, quando emprega violência e grave ameaça, a praticar o roubo. Isso acontece às vezes também na lesão corporal, com homicídio. O sujeito vai para dar uma surra no outro, erra na mão, né, ou dá aquela surra com gosto, e fala, só quer saber, já que eu estou batendo com gosto, eu vou acabar matando, e mata. Então, é chamada progressão criminosa. Ok? Doutores, fácil demais. Espero que tenham acertado todas as questões, se não, pelo menos aprendido com as respostas. Eu quero desejar a todos uma excelente férias, né? Estaremos nas férias postando alguns vídeos. Fica aí o meu contato, tá? Se inscreva no canal se ainda não está inscrito, me siga lá no Instagram. Vamos manter o contato. Vou postar aí alguns vídeos sobre direito penal para que a gente fique sempre atualizado, ok? Mais curtinhos do que as videoaulas. Doutores e doutoras, um grande abraço aos amigos que curtem o canal também.